Olá, pessoal do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só quem tá com a gente aqui de novo, porque ele já esteve tendo papos de cinema com a gente várias vezes. Tomás Aquino, protagonista, uma das estrelas de Guerreiros do Sol, novela que vai estrear diretamente no Globoplay. Tomás, prazer falar contigo de novo. Pô, o prazer é meu, cara. Tô muito felizaço de estar aqui num momento incrível da minha carreira. E em casa, né? Agora tô podendo estar em casa um pouquinho. Tomás, como é que foi a preparação para interpretar o personagem do Guerreiros do Sol? E o que mais te atraiu nesse personagem? Lembrando que a gente já teve acesso a vários episódios da série, né? Então a gente só queria antecipar para você que está chegando aí e quer ouvir a palavra do Tomás. É uma atuação super visceral e ele é uma espécie de Lampião, mas meio que não é. Mas fiquem com essa referência, tá? Tomás, a palavra é tua. Ó, para preparar, assim, primeiro que eu já escutei muitas histórias antes, né, assim, sobre o cangaço, o cangaceiro, né? Ainda bem que, por eu ser nordestino, eu pude me imbuir muito dessa temática, né? E natural que a gente, como brasileiro, não saiba de toda a nossa cultura. A gente é muito cultural, a gente é muito rico nisso, né? E muitas pessoas não conheciam ou não conhecem o cangaço, né? Inclusive, até o próprio Antônio, que é um dos figurinistas, né? Que ele é basicamente o chefe do figurino também, ele comentou que estudou muito para saber esse universo do cangaço, né, para poder fazer o figurino, os detalhes e tal, né? Eu sabendo já dessa história, né, realizar esse personagem para mim foi um grande sonho, né? Porque querendo ou não, ele é baseado livremente em Virgulino, vulgo Lampião, né? Então eu tive a preparação com a Andréa Cavalcante, né, onde ela trabalhava mais os textos comigo, emoções, né, trabalhava todas essas logísticas de como falar com entonação aqui, como falar com entonação ali, onde ouvir, né? E que homem sertanejo é esse, que força é esse desse sertanejo para poder falar, né? E eu tive a preparação física também minha, que foi indo nesse sertão. A gente teve um mês mais ou menos, ou 20 dias mais ou menos antes de começar a novela. A gente foi para o sertão junto com o figurino para sentir esse sol, para sentir essa quentura, pisar com a alpercata naquela terra fofa, naquela terra quente. Então a gente teve toda essa preparação e a Andréa foi com a gente, fazendo com que a gente improvisasse cenas, improvisasse situações, pensando como se fosse naquela época da década de 20 e 30. Né? Então, a preparação que a gente teve foi muito importante da gente ter vivenciado antes da novela estar no sertão, porque depois a gente foi para a Globo, né, os estúdios Globo no Rio de Janeiro, a gente gravou algumas externas, mas era no Rio de Janeiro também, e a gente ter visto o sertão antes foi muito importante porque a gente podia automaticamente relembrar e trazer as memórias afetivas daquele lugar. Então ficava mais crível a nossa atuação. E claro, depois de muitos meses, acredito que depois de uns 4 meses nos estúdios Globo, a gente foi para o sertão, onde a gente foi para a Bahia, no sertão da Bahia, no sertão de Alagoas, enfim, e foi muito bacana. Então vivenciar o sertão foi a base forte para essa preparação desse personagem. Desde menina eu sempre quis ser o que não esperavam que eu fosse. Alguém sabe o nome dela? Sei não, mas essa aí é do interesse do meu pai. Me lembro até hoje o dia em que escutei o dito. Virei cangaceiro não por minha maldade, mas pela maldade dos outros. E dentro desse ambiente histórico e cultural rico, né, que tu acaba participando, como é que é, assim, eu gostaria de saber a tua relação com essa história, porque a gente sabe que o cinema e a teledramaturgia é muito sensível no Brasil com a questão dos cangaceiros, né, não só como nordestino, que acaba tendo essa história, né, toda essa cultura vindo indireta e diretamente contigo, mas como é que tu te relaciona com isso? Quanto mais de cultura a gente puder mostrar o quão somos ricos para o nosso país, e não só o nosso país, o mundo, né, eu acho que é interessante, eu acho que a gente cresce em diálogo, a gente cresce em escuta, a gente cresce como ser humano, a gente aprende mais, né? Então, quando eu vejo obras que são relacionadas ao cangaço, né, ou qualquer coisa relacionada ao Nordeste, né, eu fico feliz porque é uma oportunidade de que o Brasil possa conhecer um pouco mais da cultura de onde eu venho, né, da cultura nordestina. Né? A gente tem músicos, a gente tem poetas, a gente tem escritores. Para mim, Ariano Suassuna é uma grande referência mundial. Né? Assim, então, eu fico muito feliz quando eu estou ainda mais dentro de uma obra nordestina que eu possa mostrar para vocês. Né? Então, assim, a minha relação com isso é de extrema sonho realizado, sabe? Assim, eu não tenho outra palavra para falar, porque falar de Virgulino, que é uma figura extremamente simbólica, né, assim, universal, né? Quando você fala Virgulino Lampião, já vem aquela
cabra macho, aquela expressão do cangaceiro, do lutador, né, do vingador, do Robin Hood, né, como queiram chamar assim. E, de fato, quando você se aprofunda na história de Virgulino Lampião, você percebe que ele era um cara, antes de tudo, inteligente. Ele não era um cara somente bruto ou um cara que cometia atrocidades. Ele, com certeza, era um cara muito inteligente, muito sábio para o que ele queria, o que ele não queria, determinado para certas concepções, e ele tinha uma ideologia muito interessante dentro desse cangaço. Ele não era alguém simplesmente que saía por aí atirando como um louco ou matando, né? Assim, então ele tinha uma ideologia que batia de frente com essa repressão, essa lei que era feita para alguns na época, né? Tinha o coronelismo, né? E tinha a polícia que ia de acordo com o coronelismo, o poder que era só para quem tinha. Então o cangaço, essa é a ideologia do cangaço, né? Que para mim é muito interessante. Agora, claro que se perdeu muito no decorrer da história, né? O poder acaba subindo na cabeça dos homens. Mas para mim o significado disso é que representa muito um pouco mais da nossa cultura, para que você possa estudar um pouco mais sobre o cangaço, saber não só de coisas estereotipadas que essa novela também vai trazer. Isso vai ser muito bom. Como tu disse, a noite promete ser longa. Tu tá se rindo toda por dentro da morte do meu pai, que eu sei. Desculpa interromper, mas tem um bilhete urgente pro senhor. Quem foi o abestalhado que lhe deu essa piada? O bilhete é de Josué mesmo, os homens dele estão tudo aí na volta. E Guerreiros do Sol, como mais um desses projetos, né, sendo cinema, sendo novela, sendo série, seja o que for, né, Tomás, ele parte da ideia de uma transformação. Virgulino Ferreira da Silva passou por uma transformação, assim como o teu personagem também passou por uma transformação. Pelos episódios que a gente já teve acesso, a gente percebe que tem um breaking ali, sabe? Ele é de um jeito no início e vão acontecendo coisas para que ele se torne uma outra pessoa, pelo menos uma versão 2.0 e tal, mas de forma com que a gente não é difícil observar uma pessoa daquela época com os valores de hoje, né? Qualquer coisa que a gente fizer isso é anacrônico, é desrespeitoso, até preconceituoso de algumas formas. Como é que foi para ti ler esse roteiro e absorver a ideia dessa transformação? Porque não é só um filme, né? Não vai ser muito rápido essa transformação. Exatamente. Né? Tu vai ter vários episódios para que isso seja muito mais complexo. Exato. Como é que foi para ti entender e condensar isso? E outra coisa muito importante, se tu já tem ideia do que vai ser lá para frente, ou tu ainda pode te surpreender com esse personagem? Uau! Na verdade, a diferença desse trabalho para mim enquanto ator foi o tempo que eu tive realmente com este personagem, né? Assim, por ser uma novela, obra fechada, 45 capítulos, eu tive 8 meses para desmiuçar todas as questões e nuances, trazer nuances para esse personagem. Eu tive muito tempo de viver com esse personagem. Então eu pude, isso é um grande presente para qualquer ator, qualquer atriz, qualquer pessoa que faça arte, eu pude construir grandes gráficos, né? Ora em momentos sentimentais, ora com sentimentos mais baixos, sentimentos altos, nervosismo, amor, paixão, vingança. Tudo isso perpassou por dentro desse Josué, né? E eu me surpreendia várias vezes. O bom é que eu pude ler a obra inteira, né? Porque é uma obra fechada, diferente da novela, como que aberta, que você não tem ainda ideia de como vai ser o seu personagem, que ele vai modificando o tempo inteiro, que tem essa questão que vai se moldando com o público, né? Mas eu poder ler essa obra fechada, poder ver quem era esse personagem, mas uma coisa é ler e outra coisa é atuar fazendo na hora. Então a gente vai se surpreendendo, a gente vai tendo uma linha diferente do que a gente imaginava, a gente vai construindo junto com o outro também, que vai te transformando durante a cena. Então eu tive vários momentos específicos muito bons, né, assim, de poder estar dentro desse caminho. E para mim, eu acho que eu vendo, que eu ainda não assisti, eu acho que eu vou me surpreender de novo. Agora, para sempre e por fim. E você então fique aí ligado, Guerreiros do Sol, na Globoplay, e tirem as suas próprias conclusões. Tomás, obrigado mais uma vez por mais um Papo de Cinema, tu está sempre disponível aqui pra gente, a gente te agradece mesmo, tá? E sorte pra ti e espero que todo mundo goste do teu trabalho na novela. Obrigado mesmo. Eu estou muito feliz aqui, é isso, um grande beijo. E assim que vocês quiserem, precisarem, eu estou aqui para vocês. É isso, obrigado.